Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui com vocês e agora o Check It Out Ivair aqui para falar sobre Second Conditionals. Bom, no Second Conditionals eu expliquei para vocês que a gente vai usar sempre na if clause o passado simples e na main clause a gente vai usar o would mais o verbo na forma base. E que às vezes a gente nem precisa usar o would, a gente pode usar um outro modal ali que dá sentido à frase. Mas vamos lá. Eu falei para vocês que aqui na if clause a gente ia colocar o if mais o verbo no passado simples. E na main clause a gente iria colocar o would, e se for negativo ele fica wouldn't, ou então eu posso fazer a abreviação desse would colocando o apóstrofo e o D, mais o verbo na forma base. E para que a gente utiliza o second condition? Nós normalmente usamos ele para mencionar um resultado que não é real de uma ação. Que é impossível, muito difícil de acontecer. Então essas foram as informações que vocês circularam. Legal. Na B, nós usamos ele para falar sobre ações futuras possíveis que é incomum de acontecer. Tá? Então é nesse sentido que a gente usa o second condition. Tínhamos aqui as frases para analisar e montar aqui essa estrutura, foi o que nós fizemos. Agora, o exercício 3 ele fala assim, marque as colunas, e também se são first conditional ou second conditional. A primeira, ela é first conditional, porque está usando aqui o presente simples na if clause. If this drought lasts any longer, né? Então tá, se a seca demorar mais tempo para acabar, então nesse sentido aí, então first conditional. Essa daqui, second conditional. Por quê? Porque está usando o passado aqui, ó. E essa também é second conditional, porque o stop está no passado aqui também. E a última aqui, first conditional, porque o reduce está na sua forma base para presente. E agora ligando, então, if this drought lasts any longer, many farmers will be affected. Quer dizer, se a seca demorar mais tempo, muitos fazendeiros serão afetados. If there were a strong earthquake in Brazil, we would need sturdier buildings. Quer dizer, se houvesse terremotos mais fortes no Brasil, nós precisaríamos de construções mais resistentes. Even if we stopped using fossil fuels today, global warming wouldn't end immediately. Quer dizer, até mesmo se nós parássemos de usar os combustíveis fósseis hoje, o aquecimento global não terminaria imediatamente. Unless we reduce CO2 emissions, it will be very hard to avoid global warming. A menos que nós reduzíssemos, né, o CO2, as emissões de CO2, seria muito difícil de evitar o aquecimento global. Então essas são as informações aqui de acordo com o first conditional e second conditional. Exercício 1 aqui no Your Turn, a gente teria que ligar também, completar a sentença, e é só colocar a letra. If people eat less meat, CO2 emissions could be lower. Quer dizer, se as pessoas parassem de comer carne ou comessem menos carne, as emissões de CO2 poderiam ser menor, porque aí não ia ter tanta criação aí de gado. Na B, if all companies offer returnable packing, we would proceed less trash. Quer dizer, se todas as companhias oferecessem recipiente retornável, nós produziríamos menos lixo. Legal. A C, if everybody walked to school or work, we wouldn't use so much fuel. Se todos andassem para a escola ou para o trabalho, nós não usaríamos tantos combustíveis. Isso é verdade também, infelizmente. Muitos trabalham longe de casa, outros também estudam longe de casa, e aí não tem jeito, né? Letra D, if the oceans rose very fast, many coastal cities will be flooded. Quer dizer, se os oceanos eles
eles enchessem, né, muito rápido ou subissem, né, muito rápido, rose, né, no caso de subir, elevassem, melhor, elevassem muito rápido, as cidades costeiras estariam em enchente ou seriam submersas nesse sentido, tá? Essa sequência D, B, A e C. Bom, o exercício 2 vocês teriam então que montar a second conditional. Lembra? If clause, passado simples, main clause, vou colocar o would e o verbo na forma base. Então, if people lived near their workplace, they would walk more. Essa aqui eu fiz para vocês. Se as pessoas vivessem perto do local de trabalho deles, eles andariam mais. If my family had lunch at home, we would eat greener. Se minha família almoçasse em casa, nós comeríamos mais saladas, nós comeríamos mais coisas saudáveis. Na C, industries would pollute less if environmental laws were tougher. Quer dizer, as indústrias poluiriam menos se as leis ambientais fossem mais rígidas. Na D, the weather wouldn't be so unstable if we didn't pollute the environment so much. Se o clima não fosse tão instável, o clima não seria tão instável se nós não poluíssemos o meio ambiente tanto. Quer dizer, então por isso essa poluição que a gente anda fazendo, é claro que o clima ele fica muito instável. E aí, if people weren't interested in the future, they wouldn't make so many predictions about it. Se as pessoas não fossem interessadas no futuro, elas fariam muito mais previsões sobre ele. Então, é assim mesmo que funciona. Então a gente chega agora aqui nos advérbios de certeza. Eu falei sobre o definitely, o probably e o certainly. Falei sobre eles, falei que eles vão no meio, tá, do verbo auxiliar e o verbo principal, e que também ele vem antes dos verbos, na maioria dos verbos, só que quando eu utilizo o verbo to be, ele vai vir sempre depois do verbo to be. Aí tem uma regrinha. Se a frase ela é afirmativa, ele vai vir geralmente depois, mas se a frase é negativa, ele vai vir antes do auxiliar. Tem essa informação também. Mas vamos lá para o your turn. Aqui, ó, a gente tinha adicionar o advérbio de certeza para marcar a probabilidade indicada entre parênteses. Então tá aqui, ó, very likely, muito comum. Winters will definitely be global warm. Quer dizer, o inverno definitivamente será mais quente devido ao aquecimento global. E aqui, tá vendo que o definitely ele está entre o verbo auxiliar e o verbo principal? Seguindo a regra lá em cima. Muito bem. Bom, it will stop snowing during our road trip. E aqui é less likely, menos comum. Então, maybe it will stop snowing during our road trip. Tá? Aí, como é menos comum, eu uso maybe. Talvez ele parará de nevar durante a nossa road trip, né? Nossa viagem. É essa a informação. E aqui, ó, somewhat likely, algo como, então 50% aí, vamos lá. Weather forecast probably won't be accurate. Lembra, tá usando o won't aqui, se é negativo, então eu vou usar o advérbio de certeza antes das frases que implicam antes do auxiliar mais a negação. Então, se é won't, aqui ficou o clima, né, a previsão do tempo, provavelmente não será apurado. Seria isso daqui. E aqui a última, countries would certainly reduce their emission if they start profiting with it. E aqui é muito comum. Então, certamente, os países certamente reduzirão as emissões deles se eles começarem a beneficiar com isso. Quer dizer, se tiver benefício, é claro que eles vão conseguir reduzir. Essas são as informações aqui.
Aqui no Enjoy era a leitura e saber o quão, né, pro meio ambiente você faz parte. Então vocês tinham que ler e marcar qual é a opinião certa aí de vocês. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.